Minhas queridas, boa tarde, boa noite. Eu não estava na escala para esta quinta-feira, mas como a gente sabe, a irmã Paizinha é uma mulher muito ocupada, assim como nós também somos, mas a batalha para ela, eu acredito que seja maior, né? E ela me pediu nesta manhã que eu fizesse a mensagem. E como o Espírito Santo de Deus é tão bom, esta semana eu fui impelida a escrever uma mensagem baseada nos versos do capítulo 44 de Ezequiel. E o título do livro, aqui no capítulo 44, fala assim: Reformas no Ministério do Santuário. Os versos que nós vamos ler é do 6 ao 9. Dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violartes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituíste em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço do meu santuário. Esse capítulo aqui me chamou muito a atenção. Primeiro, eu fiz umas anotações aqui no meu caderno, eu tenho um cadernão grande aqui, que aí eu faço as mensagens que eu gravo e elas ficam aqui. E eu fiz umas colocações baseadas neste texto, porque me chamou a atenção, me fez tremer, me fez chorar no dia que eu li. Se eu não me engano, parece que foi no domingo de manhã. E ao meditar neste capítulo, eu chorei. Eu chorei pelas palavras duras colocadas aqui. Eu chorei porque eu me vi nesta situação. Eu chorei porque eu vejo muitas pessoas nessa situação. Eu chorei porque Deus, Ele se preocupa com a gente e Deus quer nos salvar. Essa mensagem me fez chorar e vocês vão compreender por quê. Ezequiel faz acusações formais contra os sacerdotes. No verso 6, Deus chama a casa de Israel de rebeldes. Irmão, ser chamado de rebeldes é muito forte. Rebeldes são pessoas que se rebelam contra um sistema, contra uma pessoa. E aqui na Bíblia, rebeldes porque se rebelaram contra Deus, a criatura se rebelando contra o Criador. Um povo anteriormente chamado de nação santa, de povo peculiar, de propriedade exclusiva de Deus. Rebeldes, irmãos, rebeldes, minhas irmãs, porque introduziram estrangeiros, incircuncisos de coração e de carne, no santuário de Deus. É essa a advertência. E isso me fez chorar, porque aqui Ezequiel vem falando que o povo de Deus introduziu estrangeiros, coisas estranhas, no santuário de Deus, na casa de Deus. Alguns estrangeiros tinham sido encarregados de cuidar do santuário no lugar dos sacerdotes. E aqui há uma advertência muito grande, tremenda para você e para mim. Deus nos constituiu reinos de sacerdotes. Lá 1 Pedro 2,9 nos chama de reino de sacerdote, nação santa. Como sacerdotes e sacerdotisas, aqui eu vou trazer para nós mulheres, porque a semana de oração ela está sendo feita para nós mulheres, para você mulher, para mim mulher, para minha esposa, para eu mãe, para eu filha de Deus. Nós, na medida que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos uma nação, um reino de sacerdotes, ou seja, nós mulheres sacerdotisas, os homens sacerdotes. Temos nós, como sacerdotisas, um trabalho a realizar em nossa casa. E aqui me fez chorar. Cada lar deve ser uma casa de oração, um santuário para que Deus habite.
Um templo onde ergamos louvores, façamos orações, estudemos a palavra. A nossa casa, ela deve ser um templo vivo de oferta de amor. A nossa casa deve ser um templo vivo de oferta de perdão. A nossa casa deve ser um templo vivo para adoração ao Senhor, para remediar conflitos. Nós somos chamadas sacerdotisas do lar para repararmos brechas na nossa casa, na nossa família, junto com os nossos. E nós somos também testemunhas. Testemunha de quem e para quê? Testemunhas de um Deus Salvador que chama pessoas para serem salvas para o seu reino. Nós precisamos, como filhas do Senhor, sacerdotisas, permitir que a nossa casa, o nosso lar, e nós também, templo do Espírito Santo, sejamos um templo vivo. A nossa casa, irmãs, é uma casa para adorarmos a Deus, para fazermos cultos de manhã, cultos à noite, para vivermos um sistema de adoração durante o dia, ouvindo louvores, pensando nas coisas lá do alto, tendo pensamentos santos, deixando o ambiente nosso, da nossa casa, refletir a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Acontece, minhas irmãs, que como sacerdotes, sacerdotisas, nós estamos deixando muita coisa a desejar. O nosso lar é o lugar mais íntimo de adoração ao nosso Deus. O nosso lar é a pequena igreja. A nossa casa é o lugar onde os laços devem ser mais estreitos, porque o número de adoradores é menor. A nossa casa deve ser um local onde, como eu já falei, onde nós ofereçamos o perdão, onde nós suportemos as falhas uns dos outros, onde nós ofereçamos a água da vida para saciar o cansaço do esposo, para saciar a fadiga do filho, para consertar ou ajudar a rebeldia do filho. Quem tem filhos sabe que os filhos não são fáceis, num mundo onde a gente é atacado por todos os lados. A nossa casa, ela deve oferecer tudo isso. E o nosso lar é um lugar para relacionamento espiritual com Deus e com os nossos. Acontece, irmãs, que como sacerdotisas, o Ezequiel colocou aqui que os sacerdotes tinham profanado o templo, permitindo a entrada introduzindo estrangeiros para o interior das casas, para o interior do templo. E assim como eles, nós somos chamados de casa rebelde. Por quê? Porque estamos introduzindo estrangeiros no interior de nossas casas. Mas que estrangeiros são esses? Eles têm nome, esses estrangeiros têm nome. E eu coloquei aqui. Estes estrangeiros estão entrando em nossas casas porque nós quebramos a aliança do concerto com Deus. E podemos citar como estrangeiros em nosso lar, que deveria ser um local só para adoração a Deus, estamos introduzindo o mau uso das ferramentas tecnológicas. Nós temos um celular, nós temos uma televisão, nós temos um som. Isso não é pecado a gente ter. Mas que uso eu estou fazendo destas ferramentas? Elas estão sendo usadas para nos ajudar a aproximarmos mais de Deus ou para tomar o nosso tempo de comunhão com Deus? Estamos usando estas tecnologias com que finalidade? Outros estrangeiros introduzidos em nossos lares, em nosso templo, em nossas casas, além desses recursos tecnológicos, como eu falei, também o que esses recursos trazem. Pessoas passam horas em frente a novelas na televisão, passam horas em frente de filmes na televisão ou com o celular na mão assistindo séries que têm nomes, novelas que têm nomes, filmes que têm nomes, vídeos da igreja. A gente agora vive assistindo numa onda de tantos vídeos por conta da pandemia. E aí a gente não é errado assistir os vídeos, mas tem pessoas que no lugar de tudo isso,
No lugar de pegar a Bíblia para estudar, a lição da escola sabatina para estudar, olha a lição aqui do trimestre, descanso em Cristo, muitas famílias estão inquietas, sem descanso, porque não tem tirado tempo para a comunhão, para buscar primeiro Deus. E aí, nós mulheres somos chamadas a reparar as brechas da nossa casa. Nós somos as mulheres que Deus nos levantou para sermos reparadoras de brechas, para sermos ungidas, para termos sabedoria, para edificar o nosso lar. E muitas mulheres estão perdendo tempo em frente a essas coisas que eu citei. Não tem tempo para adorar a Deus, não tem tempo para oferecer perdão para o marido, para o filho, para fazer uma mesa com um café da manhã simples, como foi pedido nos desafios da semana. Outro estrangeiro que está entrando no santuário dos nossos lares é a condescendência. Tudo pode, é permitido isso, é permitido aquilo. E isso é errado, irmãs. No verso 7 aqui, ele falou aqui que, porquanto introduziste estrangeiros incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem na minha casa. E aí, nós percebemos que muitos entretenimentos também é outra situação, é outro estrangeiro entrando na nossa casa. Que tipo de entretenimento você está participando? Esses entretenimentos, eles estão levando Deus para dentro deles? Uma outra colocação que eu fiz aqui dessa meditação é que muitos estão sendo glutões, mulheres, homens, nós sendo glutões, comendo demais, como se o mundo fosse acabar na comida. E isso acaba com o nosso discernimento espiritual, com o nosso entendimento da palavra. Comer demais, beber demais, comer bebendo líquidos, isso atrapalha o nosso sistema digestivo, que por consequência atrapalha o nosso raciocínio. E a nossa mente, para discernir o espiritual, fica anuviada, complicada. Uma outra coisa que eu mencionei como estrangeiros em nosso lar é o culto ao corpo. Tem pessoas que vão para a academia, passam horas na academia. Não é errado a gente praticar o exercício, a nossa caminhada, o nosso exercício para nosso bem-estar. Não é. Mas nós estamos introduzindo isso para nós, tomando o tempo que era para nós estarmos mais aos pés de Cristo e adorando, transformando o nosso corpo num culto de adoração, no culto do corpo, ficando todo mundo bombado, ficando todo mundo... não é errado você praticar exercício, como eu estou falando, mas vamos ter cuidado com tudo aquilo que nós fazemos. Esses estrangeiros estão executando o serviço de degradação em muitos lares, porque estão sendo introduzidos por muitos de nós. E no lugar de oferecermos sacrifícios a Deus, o diabo está entrando em nossos lares, sendo adorado e introduzindo aquilo que ele acha que tem que ser, para que nossa vida seja destruída. O diabo, através desses instrumentos, por meio desses instrumentos, está sendo adorado. E ele está ditando as regras. Cuidemos e vigiemos. Sejamos sacerdotes e sacerdotisas que ensinemos a distinção em nosso lar entre o que é certo e o que é errado, entre o que é santo e profano, entre o imundo e o limpo. Outra situação que pode contribuir para este entrar de estrangeiros é o enfraquecimento do sacerdote e da sacerdotisa no lar em relação aos filhos. Tem filhos que mandam nos pais. Tem filhos que ditam as regras no lar. Tem filhos que trazem as coisas erradas para dentro de casa e os pais aceitam, não falam nada. Os pais se calam. Não são a autoridade no lar. Os filhos ditam as regras. E isso é tudo que Satanás deseja nesses últimos dias. Que pais fiquem fracos, espiritualmente fracos, moralmente fracos, para que não saibam conduzir os seus lares em direção a Canaã celestial. Pais, mães, não tenham medo de enfrentar o que está errado em sua casa. Não tenha medo de enfrentar. Não tenha medo de desagradar o filho. Esposa, não tenha medo de desagradar o seu esposo se ele estiver errado. Esposo, não tenha medo de desagradar a sua esposa se ela estiver errada. Se a nora estiver errada. Se o amigo do seu filho, o amigo da sua família estiver errado dentro da sua casa. Com o pecado, nós não devemos brincar. O pecado tem nome e muitas vezes deixamos Satanás
pendurar um preguinho na parede da nossa casa e pendurar tudo aquilo que ele quer usar para destruir a sua família e a minha família. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não brinca nesses últimos dias para destruir ninguém. Não se ofenda, mãe, não se ofenda, mulher, com essa mensagem. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a olhar para o nosso lar, que é o santuário do Deus Altíssimo, para a nossa vida, que é o templo vivo do Espírito Santo, e nos ajudar a perceber o que nós precisamos fazer para sermos deixados de ser chamados de rebeldes, de desobedientes. Que nós sirvamos a Deus com inteireza de coração, tirando daquilo que atrapalha a nossa adoração, a nossa comunhão e a nossa preparação para o céu. Nós vamos prestar contas de tudo. Nós fomos chamados para ser nação santa. É tempo de buscarmos essa santidade no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.